Olá a todos, sou Carlos Eduardo de Castro Alves, doutorando no programa de pós-graduação em Imunologia Básica Aplicada da Universidade Federal do Amazonas, e eu trago para vocês essa breve videoaula relacionada aos granulócitos, onde nós vamos poder observar aspectos básicos dos neutrófilos, eosinófilos e basófilos, além do mecanismo de ação do qual essas células se utilizam para proteger nosso organismo de agentes invasores. Aproveitem! Bom, mas antes de tudo, a gente precisa saber o que são os leucócitos e qual a sua função no organismo. Os leucócitos, também chamados de glóbulos brancos, são células essenciais para a defesa do organismo contra agentes invasores, como vírus, bactérias e parasitas. Eles são classificados em duas classes principais, sendo elas os agranulócitos, que não possuem grânulos visíveis em seu citoplasma, como exemplo, linfócitos e macrófagos. E como a segunda classe, nós temos então os granulócitos, que possuem grânulos visíveis em microscópio, como exemplo, e no qual nós vamos enfatizar aqui nesta videoaula, os neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Então, aqui a gente pode observar que o que difere essas duas classes é como o próprio nome já diz, a presença ou não desses grânulos em seu citoplasma. Voltando aos granulócitos, essas células elas também são chamadas de polimorfonucleares devido à aparência de seu núcleo ser irregular. E como dito, eles são células de defesa do organismo que atuam na eliminação do agente agressor. São classificados, então, em três populações principais, sendo elas os neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Vale enfatizar que o que diferencia essas classes são a forma como seus grânulos são corados e visualizados em microscópio, e sua função na defesa do organismo. Então, iniciando pelo neutrófilo, esses são, junto aos macrófagos, as principais células de defesa do sistema imune inato e as primeiras a agir na proteção do organismo contra agentes estranhos. São células, então, de grande quantidade no sistema imune, compreendendo de 60% a 70% dos leucócitos. Vale lembrar que essa quantidade pode variar entre homens e mulheres e crianças e adultos. Eles circulam na corrente sanguínea como células esféricas, medindo de 12 a 15 micrômetros de diâmetro, com numerosas projeções membranosas. Seu núcleo, como podemos observar aqui na imagem, é irregular e apresenta de 3 a 5 lóbulos. Daí, enfatizando mais uma vez, os granulócitos serem chamados de polimorfonucleares. Para a visualização em microscópio, os granulócitos podem ser corados tanto por corantes básicos quanto ácidos. Dessa forma, a gente observa a nomenclatura de cada granulócito. No caso dos neutrófilos, eles podem ocorrer por esses dois corantes, ou seja, neutro. Daí o nome neutrófilo. E após serem lançados na corrente sanguínea, eles possuem vida média de 8 a 12 horas e, quando recrutados para o tecido, eles se mantêm vivos de 1 a 2 dias. E como função principal, eles possuem essa alta capacidade fagocítica junto a macrófagos, eliminando assim o agente estranho. Antes de tudo, o neutrófilo ele precisa migrar, então, da corrente sanguínea para a região do tecido afetado. Esse processo ele é chamado de diapedese. Aqui eu trouxe um esquema simples para que a gente possa entender esse processo que se dá por etapas e no qual irão atuar citocinas e interações adesivas. Podemos observar, então, a região da corrente sanguínea, o endotélio e a região do tecido. Suponhamos, então, que a região do tecido foi invadido, por uma bactéria. Como nas respostas iniciais a essa invasão, macrófagos residentes, ou seja, presentes no tecido, atuam sobre o patógeno,
no entanto, necessitam recrutar outros componentes para o controle dessa infecção. E dentre esses componentes, nós temos os neutrófilos. Então, a partir dessa interação entre o macrófago e a bactéria, no qual esse macrófago irá fagocitar a bactéria, ele vai liberar duas citocinas principais, que é a Ilium-beta e a TNF-alfa. Essas citocinas vão passar para a corrente sanguínea, onde então nós vamos ter o início do processo de marginação, a primeira etapa então da diapedese, onde essas duas citocinas elas vão agir sobre os neutrófilos, fazendo com que ele se aproxime mais da região do endotélio, certo? Essas citocinas também vão agir sobre a célula endotelial, fazendo com que essa possa expressar proteínas de aderência chamadas selectinas, que vão então se ligar a ligantes carboidratos no neutrófilo, porém com uma baixa adesão, né? Em seguida, devido ao fluxo sanguíneo, essa baixa adesão vai fazer com que esse neutrófilo ele role literalmente sobre essa barreira endotelial. E aqui, como a gente observou, essa etapa então vai se chamar de rolagem, porque literalmente esse neutrófilo vai passar a rolar em cima dessa barreira endotelial devido então a essa baixa adesão da selectina e receptores do neutrófilo. Mais à frente, nós temos então um processo de aderência, o que ocorre? O neutrófilo ele vai passar a ser estimulado por uma quimiocina chamada IL-8 e vai então expressar proteínas de adesão chamadas integrinas. Ao mesmo momento, essa célula endotelial ela vai ser estimulada por TNF-alfa e vai passar a expressar receptores para essas integrinas, certo? Isso vai fazer com que essa ligação seja bem mais forte que a da selectina. Nesse mesmo momento, a gente vai observar que vai haver um achatamento desse neutrófilo, porque ele vai ficar ancorado aqui nessa região do endotélio, de uma forma mais forte, fazendo com que esse fluxo sanguíneo não o role mais, certo? Em seguida, então, nós temos o processo de migração, que se dá por duas etapas, como a gente pode observar aqui, o paracelular, onde o neutrófilo ele vai passar por entre essas células endoteliais, ou o transcelular, onde ele vai passar pela célula endotelial, certo? Então, devido a essas interações, junto com o auxílio de demais enzimas expressas na superfície dessas células, o neutrófilo, então, pode passar dessa membrana basal para o tecido, né? E também de acordo com o gradiente de concentração de IL-8, por exemplo. E assim, né, ele vai poder, então, agir sobre essa bactéria ou esse agente infeccioso. O processo de fagocitose por neutrófilos se dá quando o agente patogênico, no caso aqui a bactéria, como vimos no slide anterior, está opsonizada com a imunoglobulina G, ou IgG, ou revestida por componentes do sistema complemento. Isso possibilita com que o neutrófilo possa reconhecer esse agente através de receptores específicos para IgG ou componentes do sistema complemento. Isso vai fazer com que ele se prolongue, né? Vai fazer com que a sua membrana ela se prolongue para englobar esse agente patogênico. Esse prolongamento é chamado de pseudópodes, pois passa a impressão de falso pé a ponto de locomover o neutrófilo para a captura desse agente infeccioso. Como a gente pode observar aqui, ele vai apresentar então esses receptores tanto para imunoglobulina G quanto para componentes do sistema complemento. A gente pode observar aqui essa interação.
E então, após esse englobamento, o neutrófilo aprisiona essa bactéria em uma vesícula chamada de fagossomo, como a gente pode observar na imagem. Posteriormente, esse fagossomo ele irá fusionar com o lisossomo, como a gente lembra, né, daquelas principais substâncias dos neutrófilos. Ele vai, então, fusionar, certo? E passará a ser chamado de fagolisossomo. Essa vesícula vai ser chamada, então, de fagolisossomo. Essa fusão ela permite com que haja a eliminação do patógeno por meio de degradação por substâncias liberadas pelo lisossomo. Assim, a ação de fagocitose por neutrófilo é de extrema importância para a proteção do organismo. E aqui nesse GIF a gente pode observar então, né, de uma forma microscópica, como esse neutrófilo ele vai englobar, né, nesse momento, e fagocitar esse agente patogênico. Dando, né, continuidade com os eosinófilos, os eosinófilos são menos abundantes em comparação aos neutrófilos, compreendendo a cerca de 2 a 4% dos leucócitos. Possuem de 12 a 17 micrômetros de diâmetro e geralmente apresenta o núcleo bilobado, como podemos observar aqui na imagem. Para a visualização em microscópio, os eosinófilos são corados por corantes ácidos. Um exemplo é o corante eosina, daí o nome eosinófilo. Na imunidade, possui como papel principal a defesa contra parasitas, como exemplo helmintos, e também participam de processos alérgicos. Geralmente são encontrados em regiões de mucosa, como no trato respiratório superior, trato gastrointestinal, pele e útero, onde sobrevivem bem mais tempo que neutrófilos, chegando de 8 a 12 dias. Após a invasão do tecido, por exemplo, por helminto, células TH2 elas são recrutadas para a região e então liberam citocinas, principalmente IL-4 e IL-5. Em seguida, a IL-5 ela irá aumentar a produção de imunoglobulina E, ou a IgE. Posteriormente, a IgE ela vai se ligar a esse helminto, né? Onde, em seguida, após estímulo pela IL-5, o eosinófilo maduro então vai ser recrutado e irá se ligar à porção Fc da IgE, e assim ele vai liberar seus grânulos sobre os helmintos. E por meio desse processo, o parasita pode ser eliminado. Então aqui nesse GIF a gente pode observar melhor essa ação dos eosinófilos sobre um parasita, né? A gente pode ver ele recobrindo totalmente esse parasita para eliminação, né? Após esse eosinófilo se ligar então à porção Fc da IgE. Por último, mas não menos importante, a gente vai falar então um pouco sobre as características dos basófilos. Bom, dentre todos os leucócitos, os basófilos são as células de menor volume, compreendendo apenas de 0,5 a 1% dos leucócitos totais. Eles medem cerca de 10 a 15 micrômetros de diâmetro e seus grânulos eles são grandes e abundantes, tornando difícil a visualização do núcleo dessa célula, como a gente pode observar aqui na imagem. E em visualização em microscópio, eles são corados por corantes básicos. Mais uma vez, a gente pode observar então a determinação da nomenclatura desses granulócitos. Eles atuam principalmente na defesa contra helmintos, porém são conhecidos principalmente em processos alérgicos. Eles possuem grande afinidade pela IgE, e assim os basófilos então são ativados por essa imunoglobulina, iniciando a sua ação.
Como um dos principais grânulos dos basófilos, nós temos a histamina, né? Onde, em exposições subsequentes ao alérgeno, ela vai ocasionar a liberação desses grânulos que atuam no processo de inflamação, como vasodilatadores, e no aumento da permeabilidade vascular. Esse aumento da permeabilidade vascular, né, a gente pode observar lá no processo de diadepese. Vocês lembram lá no neutrófilo? Onde a histamina ela também se faz necessária para permitir que o neutrófilo possa migrar da corrente sanguínea ao tecido através do endotélio. Os basófilos também produzem heparina, um anticoagulante importante no mecanismo da defesa do corpo. Então, aqui nessa videoaula, a gente pôde observar um pouco sobre esses aspectos básicos dos granulócitos, como os neutrófilos, eosinófilos e basófilos, assim também como o mecanismo de ação de cada uma dessas células. Essas, então, são as referências no qual eu utilizei para produzir essa pequena videoaula, né? Um dos livros foi, então, o Abas, 8ª edição, e também o livro do Murphy, na 8ª edição. Eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida ou sugestões, vocês podem escrever nos comentários. E o meu muito obrigado.